Pecado original. Esse assunto, pecado original, ligado à dissonância cognitiva e ainda mais mecanismos de defesa, é o assunto de hoje. E a correlação entre esses assuntos, entre esses tópicos, é uma coisa que tem despertado a atenção da psicanálise e da psicologia. Pecado original, ou seja, lá atrás, criação do homem, Adão e Eva, e nós vamos ver que muitas coisas, desde a criação, desde Adão e Eva, em termos de psicanálise e psicológico, não mudaram nada. Coisas que se explicam, mas não justificam. E o homem, ele busca, na maioria das vezes, explicações em detrimento das justificativas. Explicar não quer dizer necessariamente justificar. E essa abordagem dentro do relacionamento pessoal, em investigação criminal, ou seja, psicologia forense, é essencial para que nós possamos ter uma abordagem eficiente e eficaz. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Vamos aqui falar um pouquinho do pecado original para que nós possamos entender o resto da nossa apresentação. Nós conhecemos, sem entrar em grandes detalhes, Deus dá uma orientação para Adão e Eva, para que eles não comessem de uma determinada árvore, de um determinado fruto. Pronto. Foi dada aí a orientação, foi dada as regras, ficaram bem claras, estavam claríssimas. Não houve dúvidas, não houve dúvidas sobre a regra. Vocês podem desfrutar de tudo aqui do Jardim do Éden, fiquem bem à vontade. Mas desta árvore, nananina, não. E vocês sabem o desenrolar da história e o que aconteceu? Nem Eva, nem Adão, nenhum dos dois obedeceu à regra dada. Quando isto acontece, tá? Estou me referindo ao pecado original, mas isso vale para qualquer situação. Quando há uma regra estabelecida, uma ordem estabelecida, uma lei estabelecida, um parâmetro estabelecido, e quando o homem que conhece essa regra, esse parâmetro, conhece e tem um comportamento diferente, nós podemos dizer aqui que houve uma dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva também é um assunto bem amplo, mas vamos nos ater aos casos de hoje. O que é dissonância cognitiva? Uma discrepância, é uma diferença. Eu conheço determinado assunto, eu conheço determinado regulamento, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a lei, mas o meu comportamento não está em consonância, não está em de acordo. Então foi criada aí uma dissonância, uma diferença entre aquilo que eu conheço, aquilo que é cognitivo, aquilo que é do conhecimento e o meu comportamento. Há uma discrepância, ok? Vamos lá que tem coisa muito interessante. Olha só, quando há uma discrepância, uma diferença, aí está o problema. Entra no homem uma sensação de intranquilidade, de ansiedade. O homem ou a mulher fica pressionado. Então, olha só, foi dado para mim uma orientação, foi dado para mim uma ordem, contudo, eu não obedeci. Eu sei o que eu deveria fazer. Então, o que eu conheço em relação ao meu comportamento não está convergindo, está divergindo, está havendo uma diferença. E essa diferença traz para o homem uma intranquilidade, uma pressão, uma ansiedade. E aí eu faço a pergunta:
Como é que o homem faz para reduzir ou até mesmo eliminar essa ansiedade? Como é que o homem faz para recuperar o equilíbrio? Esta é a situação. Difícil, mas, como eu disse, uma coisa tão antiga quanto é a criação do homem. E aí nós temos a resposta. A resposta é o homem, ou a mulher, o ser humano, quando ele tem uma dissonância cognitiva, quando ele age em desfavor, o seu comportamento está em desfavor ao seu conhecimento, ele procura explicar, ele procura, então, os mecanismos de defesa, como se eu vou falar aqui mecanismo de defesa, e a psicanálise já entendeu que tem mais de uma dezena de mecanismos de defesa. Esse nome, mecanismo de defesa, é muito bonito, ligado aí à psicanálise. Oh, que coisa linda! Mas eu vou dar um nome mais popular. Desculpas esfarrapadas. Ok? Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes em todos os mecanismos, mas tem um de negação, tem um de deslocamento, tem um de racionalização, tem um de projeção, e assim vai. São vários. Então, de 15, talvez até mais. Tá? Então, o homem, vamos lá, vamos voltar, ele tem uma dissonância, ele provoca uma dissonância cognitiva. Ele provoca. Tá? E aí há uma incoerência entre o conhecimento e o que ele e seu comportamento, como ele agiu. Ele fica inquieto, ele fica ansioso, ele tem um sentimento de culpa, talvez, quem sabe, um sentimento de pecado, e ele fica tentando buscar uma solução para aquela situação conflitante, né? E aí ele procura suas desculpas esfarrapadas que a psicanálise usa de mecanismo de defesa. Vamos ver qual foi o mecanismo de defesa utilizado por Adão. Deus chega a Adão, e aí, Adão, tudo bem? Como vai você? Boa noite, boa tarde, tudo bem? Você, sua esposa? Ele temeu, né? Ele já. Então, a pessoa, quando está em dissonância cognitiva, ela perde a paz. E essa perda da paz pode ser expressada de várias maneiras. Comportamento, né? Linguagem corporal, linguagem verbal. Então, Adão já começou a se entregar, se escondeu. Opa, está se escondendo por quê? Ficou atrás da árvore. Ah, que eu fiquei com medo, eu ouvi a tua voz e temi. Ah, por que você temeu? Então, vamos lá? Ele usa essa expressão. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu ouvi a tua voz e temeu. Opa, o temor, nesse caso de medo, traz ali uma insegurança, traz ali uma ansiedade. Então, alguma coisa já está bem clara que houve ali alguma coisa errada aí. Tá? Então, nós que trabalhamos com relacionamento pessoal, nós percebemos isso. A pessoa que está devendo, ela acaba se entregando de uma forma até inconsciente, devido à sua linguagem corporal ou linguagem verbal. E Adão, muito esperto, foi a mulher que tu me deste. Ah, excomungado. Então quer dizer que você está colocando culpa na mulher? Depois, Freud estuda, aqui no ano de 1900, os mecanismos de defesa. Que mecanismo de defesa foi definido pela psicanálise? Não, muito antes era usado. Claro que o nome não era esse. Então, o que Adão utilizou? Como se fosse justificar, ele desloca, né, e coloca a culpa na mulher. Só isso que ele faz. Então, ele usou o mecanismo de defesa. Ele não procurou se justificar, porque não tem justificativa para aquilo que ele fez, pois havia uma dissonância entre aquilo que ele conhecia e aquilo que ele praticou. Então, ele estava ali, seria cobrado. Como foi cobrado? Como é que eu me justifico? Não tem como justificar. Pelo menos eu vou explicar. Ó, foi a mulher. E vocês pensam que ele não foi fácil? Não. Olha o que ele falou. Foi a mulher que tu me desse. Ele colocou a culpa primeiramente na mulher e depois em Deus. Olha, Deus, eu estava bem aqui, tranquilo, de repente você fez a mulher, sabe como que é, né? Mulher que pá na minha cabeça e eu fui. Não, não, não. Nós precisamos entender uma coisa muito interessante, muito interessante. Quando a pessoa apresenta um mecanismo de defesa, primeiro nós precisamos identificar qual é o mecanismo. É formação reativa,
é negação, é deslocamento, é projeção, tá? Identificar. Quando a pessoa apresenta um mecanismo de defesa, ela pode, não estou falando que esteja. Primeiramente, você percebe que tem uma incoerência, uma dissonância. Tá? E você pode deduzir, pode, é um sinal, uma pista que ela esteja mentindo ou não. Provocou, ou melhor, apresentou ansiedade. E a mulher, tá? Né? Vamos lá, então, Adão explicou, mas não justificou. Adão, não justifica, porque eu falei com você para você não comer. Se a mulher, depois eu converso com a mulher. Mas minha conversa é direta aqui, né? Com você. Minha conversa é direta com você. Tá? Não coloca a culpa na mulher. O assunto é você, mas eu vou falar com a mulher daqui a pouco. Então você está explicando o que aconteceu, tudo bem, mas não justifica. Eu vou dar alguns exemplos mais à frente, falando sobre o direito à justiça. Então, tem certos argumentos apresentados por advogados, por vítimas, por réus, que até explicam, mas não justificam. Cuidado com esses dois fenômenos. Aí vai para Eva. Eva, o que aconteceu? E ela também desloca a culpa. Não tem nada a ver com isso. Foi a serpente. E assim, diante do pecado original, até hoje o homem está dando as suas desculpas. Não é mesmo? Não é meu pai, não foi o governo, não foi o meu vizinho, foi o cachorro, ou coloca a culpa em Deus. Não, foi a chuva, foi o tempo que estava nervoso. Ou seja, a pessoa nunca assume. O problema é que quando a pessoa não assume, o que é muito difícil, ela cria para si um problema da ansiedade, da pressão, podendo provocar depressão, dependendo da situação, e assim por diante. Então, nós temos aqui um exemplo de mecanismo de defesa. Aqui um outro exemplo. Sonegador de impostos. Então, ele sabe que ele está errado. Ele está sonegando imposto. Se o governo está roubando muito, está roubando pouco, se o governo não está usando, é outra coisa. Mas perante a lei, ele está sonegando imposto. Se tem alguma coisa errada com o governo, que se busque mudanças nas leis, reforma tributária, tudo bem. Mas esquecendo esse lado, vamos ver a atitude do sonegador diante das leis, tá? Aí começa a explicar. Não, eu roubei, eu sonego porque todo mundo sonega. Eu sonego porque se eu pagar o imposto eu não vivo, eu não consigo dar conta. E para que eu vou pagar imposto se depois o deputado, o senador, os políticos vão usar do jeito que ele querem, ou a administração pública? Ele está explicando. Ele está explicando. Mas e a gente vê, eu como perito judicial, tá? É muito interessante que a gente vê muitas explicações, das vezes que o réu apresenta, que não em nada vai livrá-lo, embora ele pode até ter uma certa razão em determinadas situações, mas ele tem que entender que se ele prestar atenção, ele está apresentando mecanismo de defesa, mecanismo para se defender do estresse que ele está sofrendo. Tá? Então, um jurista bem preparado, ou eu, no caso, que trabalha com uma perícia, tenho visto muita coisa, tenho visto juristas, e ele percebe isso. O promotor, o juiz, o delegado, o advogado, ele percebe, opa, mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa, às vezes, o réu, a vítima, seja lá quem for, tem sim motivos que justifiquem aquela conduta. Muitas vezes tem, mas muitas vezes não. Ele está apresentando um mecanismo de defesa. Um perito mais atento, ele fica atento a essas coisas e pode caminhar. Opa, rolou um estresse. Opa, rolou uma ansiedade. Porque você está escondido atrás da árvore, que eu temi. Opa, houve temor. Diante dessa pista, é uma pista, um ponto de partida, não é uma conclusão. Diante dessa pista, você pode partir para um caminho mais interessante, tá ok? Eu gosto muito desse assunto, múltiplas inteligências, no nosso curso de investigação criminal. Isso aqui é um módulo, ou então, se você quiser fazer separadamente, também você faz esse módulo sobre múltiplas inteligências, uma teoria desenvolvida pelo americano Howard Gardner, tá? Onde ele define, na década de 80, ali, várias inteligências. Muito, muito interessante esse assunto. Uma delas, ele fala, duas, né?
Interessante que é a inteligência interpessoal ou a inteligência intrapessoal. Nos meus cursos para professores, técnicas de ensino, esse módulo é importantíssimo, porque o professor precisa interagir com o aluno. Ele precisa se conhecer, inteligência pessoal, intrapessoal e a interpessoal. Tá? Então, o político, então, nem se fala, o político que interage com as outras pessoas. O jurista, seja delegado, promotor, juiz, é muito interessante conhecer pais, né? Às vezes você vai conversar com o filho, relacionamento pessoal entre marido e mulher, namorados, familiares. Então, esse assunto, ele é, sim, de extrema importância, tá? E o relacionamento, inteligência pessoal e mais aplicado nesse caso aqui é o relacionamento interpessoal, como eu interpreto a outra pessoa e posso chegar ali até analisar em termos de detecção de mentiras ou verdade. Então, quando Deus, segundo a Bíblia, se aproxima de Adão, ele teme. Opa, depois começa e se esconde. Então, nesse relacionamento interpessoal, nós devemos entender que o bom avaliador, ele consegue pegar os sinais inconscientes. A pessoa, inconscientemente, a vítima, né, o algoz, o réu, inconscientemente começa a apresentar sinais de dissonância cognitiva, de incoerência. Tá? Então, mecanismos de defesa para esses profissionais, ou até mesmo nós, nos relacionamentos pessoais, podemos detectar isso. Está havendo uma mentira? Está havendo uma verdade? Por que esse comportamento? Tá? O comportamento pode, né, estar identificando aí uma dissonância cognitiva. E essa dissonância cognitiva, ela pode vir através dos mecanismos de defesa. Interessante que eu tenho um curso de perito aeronáutico, e como perito aeronáutico, trabalhei em vários casos em que pessoas foram acusadas de ter provocado o acidente, e às vezes até mesmo acusado de ter provocado determinado acidente aeronáutico e tendo respondido diante da justiça na esfera penal. E eu já trabalhei como assistente técnico e também como perito do juiz, indiretamente. E um dos assuntos muito interessantes, um ponto crucial, muito importante para aqueles que querem essa investigação, é formular os quesitos, ou seja, fazer perguntas. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o promotor, o juiz, o delegado não conhece a atividade aérea. Então, cabe ao especialista, ao perito ou assistente técnico, é, auxiliar esses juristas ali no processo. Pode ser até mesmo um processo civil. E as perguntas, que são os quesitos, são fenomenais. Quais são as perguntas que deverão ser feitas para o deslinde, para discernir o esclarecimento das situações? Para mim, esse aqui é um ponto importantíssimo. Como você faz a pergunta, a presunção, às vezes a pergunta, uma afirmação, às vezes nem é pergunta, mas é uma afirmação presuntiva. Essa técnica da afirmação presuntiva, por intermédio de perguntas ou os quesitos, é fenomenal. O jurista que entende o que é mecanismos de defesa, inclusive no nosso curso nós teremos um módulo só sobre mecanismos de defesa. Quais são eles? Poderia falar aqui em torno de 20. Pessoal, se jurista, um técnico, souber esse assunto, ele consegue chegar assim à verdade dos fatos. Quais são as perguntas e como conduzi-las, e você identificando os mecanismos de defesa, você saberá levar o juiz ou auxiliar o juiz ao seu convencimento. Esse assunto, ele é, assim, importantíssimo. E nós estamos encerrando aqui, tá? Mecanismo de defesa é uma área que nós estudamos e aplicamos no nosso curso de oratória e comunicação, provas e concursos, muito importante, técnicas de ensino para professores, são vários módulos, esse assunto é um dos módulos, temperamentos, temperamentos, o que é uma pessoa colérica, uma pessoa fleumática, melancólica, sanguínea. Esse assunto, em combinação com temperamentos, mecanismos de defesa em combinação com temperamentos, maravilhoso. Você torna-se um comunicador muito, muito importante. E na perícia criminal também,
eu dou aula num curso de perito aeronáutico e eu incluo esse assunto devido à importância, e você que é perito, que queira ser perito, você vai entender a importância desse assunto. Para mais informações, nós temos na descrição desse vídeo os links dos nossos cursos, ok? E também você pode fazer contato com o professor Calazans por intermédio do seu e-mail ou do nosso WhatsApp aí, o nosso celular, ok? Pode inscrever no nosso site para receber muitos vídeos. Eu tenho vários outros vídeos que eu já produzi e que eu vou produzir. Ative o sininho para você receber, ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.